Boa noite, meus irmãos. Boa noite, boa tarde. Quase boa noite. Já vale então para a gente cumprimentar a noite. Que a paz do querido e amoroso Jesus de Nazaré possa estar conosco agora e sempre. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre um tema do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 13, item 17, que trata da piedade, como já foi antecipado pela nossa irmã. Então nós vamos conversar e procurar entender a mensagem que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, recebida por Kardec, uma mensagem espiritual, um orientador espiritual, que justamente através de psicografia passou essa mensagem que está reproduzida no livro, e nós vamos tentar trazer aqui para conversarmos, para discutirmos os aspectos apresentados nessa mensagem. A primeira observação interessante que a gente encontra nessa mensagem, eu destaquei duas frases que para mim foram muito marcantes. A primeira dessas frases, ele diz justamente: a virtude é a virtude que nos aproxima dos anjos. É a virtude, a piedade é a virtude que nos aproxima dos anjos. E mais adiante ele diz que a piedade é irmã e precursora da caridade. Que a piedade, então, ela é irmã e precursora da caridade. Então vamos entender esses dois conceitos colocados na mensagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira questão que ocorreu foi buscar o significado preciso da palavra piedade. É uma palavra que a gente ou já usou, ou já ouviu muitas vezes, mas talvez não seja uma palavra que a gente use frequentemente. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia, não é, do que é aquele significado, mas nunca se deteve realmente para buscar um significado assim mais profundo. E me surpreendeu descobrir que existem dois significados diferentes para a palavra piedade. Se vocês fizerem uma pesquisa em qualquer dicionário, na internet, no Google, vocês vão encontrar exatamente essa referência. Existe um significado que diz o seguinte: que a piedade é amor e respeito às coisas da religião. Veja que como é curioso, né? Vou repetir. Está textual aqui que eu peguei. O amor, a piedade é o amor e o respeito às coisas da religião. Queríamos resumir em uma palavra: devoção. Então, quando se fala, de acordo com esse significado, quando se fala que uma pessoa é piedosa, então nós estamos dizendo, ou procurando dizer, que essa pessoa é devota à religião. É uma pessoa que busca pautar a sua existência e seguir as determinações, os ensinamentos da religião. Você é uma pessoa piedosa. É este conceito que está na Bíblia, né? no Evangelho. Vocês vão encontrar no Evangelho essa conceituação. Certo? A referência em alguns pontos, justamente citando que fulano é uma pessoa piedosa.
está aqui no Novo Testamento, o Evangelho de Jesus. Então, no Evangelho, no Novo Testamento, a referência à pessoa piedosa é sempre nesse conceito. Curiosamente, se a gente procura no Velho Testamento, ainda na Bíblia, mas no Velho Testamento, o conceito é diferente. O conceito de uma pessoa piedosa é outro. E é justamente esse conceito do Antigo Testamento que nós utilizamos hoje na nossa linguagem moderna. O que é que diz os dicionários, né? O que é que diz o dicionário como esse segundo conceito ou segunda definição de piedade? Diz simplesmente o seguinte, que é uma pessoa é piedosa quando ela sente pena dos males ou do sofrimento de outra pessoa. Ela pode ser um sinônimo, pode ser substituída por compaixão. Compaixão. Então veja como é interessante, quer dizer, e curiosamente a gente herdou na linguagem atual o conceito lá do Velho Testamento e não do Novo Testamento. Isso é importante porque para a gente falar de alguma coisa, se a gente se entender, é preciso que todo mundo tenha o mesmo conceito, né? As palavras têm o mesmo significado para todo mundo. Então nós vamos utilizar o conceito de piedade justamente esse, como piedade como sendo uma virtude pela qual nós nos sensibilizamos pela condição, pelo sofrimento, pela dor de outra pessoa. Então aquela pessoa que é capaz de se sensibilizar, de ficar, como se diz, triste, procurar realmente ajudar uma outra pessoa que está em sofrimento, então nós dizemos que essa é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que tem compaixão em relação ao outro. Então, a primeira característica interessante que a gente precisa ver é que então a palavra piedade, no conceito atual, que eu não vou mais repetir, mas sempre que eu falar será nesse conceito moderno, então a piedade será sempre associada a sofrimento de outra pessoa. Sofrimento de outra pessoa. Quando nós tratarmos de piedade, uma pessoa piedosa, nós estamos sempre nos referindo à forma como uma pessoa encara, né, o sofrimento de outra pessoa. Então, é sempre ligado a essa questão do sofrimento. E aí cabe a reflexão sobre sofrimento. Que tipo de sofrimento? Será que todo mundo sofre? Ou só algumas pessoas sofrem? Olha, meus amigos, se a gente analisar bem, a gente vai verificar que todas as pessoas, sem exceção, sofrem de alguma forma. Isso vale para as pessoas, os encarnados, nós, vale para os desencarnados, vale para as pessoas ricas, vale para as pessoas pobres, vale para os homens, vale para as mulheres, vale para o branco, vale para o negro, vale para todo mundo. Todas as pessoas, de alguma forma, em algum momento da sua vida, bate a sua porta o sofrimento, a dor, de formas muito variadas. E, curiosamente, a gente pode observar que o sofrimento é uma coisa assim, quer dizer, muito particular. Muitas vezes uma situação me causa sofrimento e para outra pessoa ela acha aquilo mais besta, mais natural do mundo. E a gente às vezes até diz, né? Eu não sei por que fulano está tão angustiado, tão nervoso, tão aperreado por isso. Uma besteira. É uma besteira para você. Não é uma besteira para ele. Certamente, diante de outras situações, ele vai dizer a mesma coisa. Aquilo que lhe angustia, aquilo que lhe faz sofrer, pode ser que não faça outra pessoa sofrer. Então, o sofrimento tem um pouco dessa característica muito pessoal. E eu gosto muito de uma frase de um escritor famoso,
já morreu. Um escritor russo, um dos maiores escritores da história, da literatura da humanidade, foi Leon Tolstói. E Leon Tolstói até, como se diz, ele é muito caro ao espiritismo. Nós temos obras mediúnicas, temos histórias, temos relatos de Leon Tolstói. Mas eu me refiro aqui a uma de suas principais obras, quando vivo. Leon Tolstói viveu assim entre a segunda metade do século XIX e morreu no início do século XX. Se não falha a memória, deixa eu filar aqui. Acho que nem anotei. Ele morreu em 1910. Não é um escritor tão antigo. As duas obras de Leon Tolstói mais famosas, que todo mundo já fala, já teve filme, já teve novela, já teve minissérie, que foi justamente Guerra e Paz. Eu acho que é a obra, talvez a obra máxima dele. Mas ele tem uma segunda obra, ele escreveu muito, dezenas de livros. E, entretanto, uma segunda obra dele também é tão conhecida, tão importante quanto Guerra e Paz, que é Ana Karenina. Por que eu estou falando de Ana Karenina? Porque a primeira frase do livro Ana Karenina é uma frase muito interessante. Ele diz textualmente, deixa eu filar aqui. Ele começa o romance dizendo: todas as famílias felizes são parecidas. As infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. Nós poderíamos plagiar Tolstói e dizer que as pessoas são felizes de modo semelhante, pelos mesmos motivos em geral. Mas cada um é infeliz a seu modo, pelas suas razões. Cada um tem seus motivos particulares para ser infeliz, ou para estar infeliz. Eu diria até que ninguém é infeliz, a gente está infeliz. São fases da nossa vida, principalmente se a gente pensar no aspecto vida espiritual, reencarnação. Mesmo que a gente tenha uma existência toda infeliz, aquilo é uma fase da nossa vida como indivíduo, como espírito. Então nós nunca podemos nem dizer que somos infelizes. Nós estamos infelizes em algum momento. Mas cada um é infeliz em razão de determinadas condições, determinadas situações. Nós, por exemplo, podemos, deixa eu ver para aqui que está mais claro, para ver se é óbvio. O sofrimento, por exemplo, ele pode ser um sofrimento, a dor pode ser uma dor física, pode ser uma dor assim, de ordem material mesmo. O que é que pode provocar o nosso sofrimento? Uma enfermidade. Uma enfermidade é uma coisa que todos nós, um momento ou outro da nossa vida, somos acometidos por algum tipo de enfermidade. Podemos não ser na juventude, mas fatalmente em algum momento a gente adoece. Então, a dor, a enfermidade, ela nos faz sofrer, certo? E muito comumente causa dor física. Mas também as próprias condições ambientais, onde você vive, onde você não vive, a casa que você possui ou que não possui, isso também, essas condições, o clima pode lhe fazer sofrer também. Então são dores físicas. Além dessas dores de enfermidade e do ambiente, nós temos, por exemplo, outras pessoas. Nós vivemos, infelizmente, num país hoje com muita violência. Então, outras pessoas podem nos causar sofrimento, né? A gente ouve todo dia nas notícias, nos telejornais, justamente pessoas que sofrem, sei lá, uma bala perdida, uma agressão física. Isso tudo são causas de dor, de sofrimento. Então, o sofrimento ainda físico, ele ainda pode ser provocado por outras pessoas, ou até por algum animal. Então, tudo isso são exemplos de sofrimento, de dor física, que pode acometer as pessoas em algum momento da sua existência. O livro, o texto que a gente está estudando hoje, ele também diz essa frase seguinte: a dor física
é a manifestação mais primitiva do sofrimento. Quer dizer, a dor física do nosso corpo físico, quer seja por uma agressão de uma outra pessoa, de um animal, quer seja por uma enfermidade, essa dor é a forma mais primitiva, mais básica, mais simples de sofrimento. Entretanto, não é a única forma de sofrimento. Nós diríamos até que há uma outra forma de sofrimento que pode machucar muito mais, pode nos fazer sofrer muito mais. É o chamado sofrimento moral ou sofrimento psicológico. Esse sofrimento psicológico, ele também tem muitas faces. Por exemplo, ele pode se desencadear a partir de uma perda. A partir de uma perda. Um ente querido, por exemplo, que faleceu, que morreu, e nos faz sofrer. Um pai, uma mãe, um filho, um avô, um irmão, um amigo. Então, uma perda de alguém, a gente sofre com essa perda. E não é um sofrimento físico, né, material, não é o corpo físico que está, uma dor física. É uma dor mais forte, às vezes até mais difícil da gente sanar, que é a dor justamente psicológica ou dor moral, como a gente costuma falar. A perda pode ser de uma pessoa, mas pode ser até de um objeto. Muitas vezes a gente, você foi assaltado, levaram o seu carro, levaram o seu relógio, levaram a sua carteira, levaram alguma coisa que você gostava muito, aquilo lhe faz sofrer. Então também é um sofrimento psicológico. Então esses sofrimentos psicológicos também, eles podem nos acometer a cada momento, quer dizer, através das perdas, mas não somente através de perdas. Nós temos, por exemplo, curiosamente, nós podemos sofrer, e muitas vezes sofremos, por fatos ou por situações que nem sequer chegam a acontecer. Como é isso? Olha, imagine, nós às vezes somos muito pessimistas. E a gente começa a pensar o seguinte, que vai acontecer, amanhã aposto que vai acontecer isso. Eu vou ter um problema no trabalho, que vai não sei o quê, vou encontrar o meu namorado, vou encontrar meu amigo, vou fazer não sei o quê, vai acontecer isso, vai acontecer aquele outro, não sei o quê, que não vai dar certo, eu vou terminar perdendo o emprego. E a gente começa a criar na mente da gente uma perspectiva de uma situação que vai ser desagradável para a gente. E essa situação pode realmente acontecer e pode nem acontecer. Pode nunca essa situação que a gente imaginou e a gente sofreu com antecedência por um fato que às vezes nem ocorre, mas houve um sofrimento. Então nós estamos apenas mostrando como o sofrimento tem muitas caras diferentes, como o sofrimento tem muitas formas de bater a nossa porta. Desde aquela forma que a gente já falou, do sofrimento físico, da dor física, mas a dor moral, a dor psicológica, ela tem muito mais caras diferentes, muito mais formas, muito mais opções, e muitas vezes ela dói muito mais do que a própria dor física. A dor também, ou o sofrimento, ele pode ser desencadeado de formas às vezes até suspeitas. Nós às vezes sofremos por uma situação que nem nos diz respeito pessoalmente. Mas você tem, por exemplo, um amigo, você tem um parente, você tem uma pessoa de quem você gosta. Às vezes é uma pessoa que você nem conhece, mas a televisão traz essa situação da pessoa para dentro da sua casa, da sua vida. Você vê na televisão, por exemplo, como essa semana que ocorreu o desastre lá da ponte na Itália, onde morreram, a essa altura, já está em 39 pessoas. Então, aquela situação deixa a gente também angustiado, chateado, roxo, isso coisa horrível que aconteceu. Isso é um sofrimento psicológico. Então, tudo isso são formas da gente, do sofrimento bater na nossa porta. E também o autor diz que o sofrimento psicológico é mais angustiante, dói mais e mais difícil de suportar do que o próprio sofrimento físico.
O sofrimento físico, você vai lá para a emergência, né? Se for muito grande o sofrimento, se não for em casa, você toma um analgésico, toma um remédio, vai lá para o médico, vai para o hospital e de alguma forma, em geral, ele consegue debelar ou reduzir. O sofrimento psicológico, a gente não tem um comprimido que tome e ele desapareça ou ele se atenue. O único comprimido que diminui um pouco o sofrimento psicológico é o tempo. Mas, quer dizer, enquanto esse tempo vai trabalhando e vai atenuando essa situação, a gente vai sofrendo. E tem sofrimentos psicológicos que não desaparecem nunca. Por exemplo, um pai, uma mãe que perde um filho, nunca vai desaparecer o sofrimento. Ele pode até se atenuar um pouco em função das outras, do resto das coisas que a pessoa vive, do mundo, das ocupações, mas ele vai estar sempre presente na sua mente e no seu coração, batendo, dizendo que está ali. Então é um sofrimento muito mais intenso e mais difícil de você superar do que o sofrimento da dor física. Nós temos ainda, para mostrar como é amplo o espectro do sofrimento, nós temos ainda sofrimento, por exemplo, ligado aos desencarnados. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o sofrimento é simplesmente aqui na matéria, que a gente está encarnado. Quando desencarnou, a gente às vezes até diz, descansou, né? Como se a pessoa tivesse livrado de todo qualquer sofrimento que pudesse ter aqui na Terra. Mas, meus amigos, os sofrimentos que os desencarnados padecem podem ser muito intensos. Só para citar algumas possibilidades para a gente lembrar, já começa que a pessoa, ao desencarnar, ela passa a ter conhecimento das situações que envolviam a sua vida e que ela nem suspeitava. Ela vai descobrir realmente pode descobrir que alguém que ela prezava muito, que na realidade gostava, e toda aquela pessoa na realidade não é o que ela pensava. Pode descobrir que tenha sido traído não só na relação sentimental, mas nas próprias relações de trabalho, por outra pessoa. Depois, os laços que a gente mantém com os que ficaram ainda encarnados, filhos, os pais, o que seja, se mantém. E o sofrimento dessas pessoas encarnadas, as dificuldades, os tropeços, os equívocos, fazem com que o desencarnado sofra porque ele está vendo e não tem como ele melhorar ou minimizar aquele sofrimento. Quer dizer, ele é um espectador que não consegue interagir ou fazer com que aquele sofrimento diminua. Então ele também sofre com isso. Existe um sofrimento dos desencarnados até por perseguições. A gente que trabalha no atendimento espírita sabe disso, mediúnico. É muito comum estar nos livros, perseguições de um desencarnado contra outros desencarnados. Às vezes escravizam o outro desencarnado, levam para situações onde ele padece sofrimentos atrozes, muito parecido com o que nas linguagens antigas a gente chamava de inferno, que foi levado para o inferno, uma região de sofrimento. O Espiritismo mudou um pouco o nome, a gente usa o astral inferior, existem realmente regiões onde espíritos são submetidos a sofrimentos indescritíveis. Eu nem sei se o sofrimento do desencarnado não é muito superior ao dos encarnados. Às vezes, por exemplo, o encarnado que padece problemas ou sofrimentos psicológicos muito grandes, comete a asneira, o equívoco terrível de encerrar sua vida material pelo suicídio. Acha que a situação está insuportável, a situação material, a condição material é insuportável, e que ele vai dar fim à vida e acabar com tudo isso e pode se livrar de tudo. É um terrível engano. O sofrimento do suicida
Nós temos autores, vários autores que descrevem detalhadamente, é uma coisa de fazer dó. Só para vocês terem uma ideia, eu vou citar uma frase de Emmanuel. Emmanuel, todo mundo sabe, era o guia de Chico Xavier, né? Um espírito extremamente evoluído e que deixou alguns livros. Um desses livros, falando sobre suicídio, Emmanuel diz que um suicida, para eliminar completamente as consequências do suicídio, do ato dele se matar, ele demora alguma coisa em torno de 1000 anos. 1000 anos de sofrimento para dizer, não, ele agora apagou tudo, as consequências do ato que ele praticou. Então, ele é porque não são 1000 anos do mesmo sofrimento. Quer dizer, ele diz que durante cerca de 1000 anos, as consequências do suicídio vão estar presentes no dia a dia daquele espírito, daquela pessoa que se suicidou. Ele volta a encarnar, sofrendo consequências do suicídio. Desencarna, ainda está sofrendo consequências. Encarna de novo, sofrendo consequências do suicídio. Quer dizer, então aquele que pensava, que raciocinou de que as condições que ele estava vivendo eram insuportáveis e ele ia acabar resolvendo o problema através do suicídio, na realidade ele fez uma péssima, ou faz uma péssima aposta. Porque ele, na realidade, troca aquele sofrimento material que dura quanto a nossa vida? 70, 80, 90, 100, hoje já se vive mais de 100, 110 anos. Ele troca esse sofrimento, que pode nem ter acontecido na vida toda. Esse sofrimento pode ter se desencadeado num determinado momento da vida, então não foram 100 anos, foram 10, foram 20, foram 5, foram 40, não sei quantos, mas ele troca por um sofrimento que vai durar 1000. E quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é Emmanuel. Quem está dizendo Emmanuel. Nas coisas nós estamos aprendizes, todos nós somos aprendizes da vida. A gente, dessas escolhas, a gente faz muita escolha equivocada. A gente escolhe errada, como aquela, por exemplo, do suicídio. Aquele é o caso extremo, mas todo momento a gente faz coisas que às vezes a gente mesmo depois diz, puxa, não devia ter feito isso. Então a vida da gente é assim. E hoje, gente, eu gosto de lembrar que o Espiritismo nos ensina que nós estamos vivendo múltiplas encarnações. Justamente porque Deus já sabia que a gente ia demorar muito para aprender as coisas e que em 60, 80, 100, 110 anos não ia dar para aprender tudo que precisava. Então a gente encarna, terminou a vida, volta ao plano espiritual, depois volta, encarna num outro corpo, novinho, folha, numa outra realidade econômica, numa outra realidade social, numa outra realidade familiar, em outros desafios, para aprender mais, para melhorar mais, e fazendo escolhas, e fazendo opções. E o Espiritismo ainda bem também esclarece que a gente não perde as experiências que já fez. O que a gente aprendeu. O que a gente vai amadurecendo já serve. A gente aprende com os erros e aprende com os acertos. E que ninguém regride. A gente sempre está progredindo. No máximo, a gente pode ficar estacionado durante algum tempo em termos de evolução. Os valores que contam. Não estamos dizendo que quem hoje já conseguiu ser rico não pode ser amanhã pobre. Pode, claro. Quem é pobre hoje pode ser amanhã rico. Quem é bonito pode ser feio. Quem é são pode ter uma enfermidade. Isso são situações. Isso, o ser rico, o ser pobre, o ser feio, o ser bonito, o ser saudável, isso são situações que a gente vive. São momentos que a gente vive considerando a vida do espírito. São situações que a gente vive para aprender como nos portarmos diante daquele desafio. E isso muda de... É claro que não poderia ser sempre igual, senão a gente não ia aprender. É como um aluno. Um aluno vai para a escola, aí ele frequenta o primeiro ano da escola e se sai bem. No ano seguinte, o que a mãe faz? Bota ele no primeiro ano de novo?
Não adianta para nada, né? Vai estar em outra classe. Então, cada vida da gente, cada existência é como se fosse uma classe diferente que a gente frequenta. É um curso diferente que a gente está fazendo. E a gente vai ter que se ver como se sai naquele curso. E aí a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai amadurecendo, vai crescendo. Isso naturalmente a gente vivendo, fazendo escolhas. Quando as escolhas não são muito adequadas, às vezes a gente vai ter que enfrentar algumas consequências desagradáveis daquela escolha inadequada. E se nós pensarmos, como eu estava dizendo, que nos ensina os Espíritos, que a gente está sempre progredindo, ninguém regride. Então, gente, hoje nós estamos aqui na nossa melhor versão. Vamos usar a linguagem lá da informática. Quer dizer, cada vez que a gente veio aqui na Terra, a gente veio com uma condição. Esta condição atual é a nossa condição melhor que a gente já teve. Nós não fomos melhores e hoje estamos piores em termos de aprendizado, de comportamento, de conhecimento, de experiência, de maturidade. Não, essa é a nossa melhor versão. Se essa é a nossa melhor versão e a gente ainda hoje comete muita besteira, muita asneira, imagina as asneiras e os erros que a gente cometeu nas existências anteriores. É bom nem pensar. É bom nem pensar. E são justamente esses erros que acabam se desencadeando em situações constrangedoras, desagradáveis ou até fisicamente dolorosas. Ou seja, as dores, quer sejam físicas, quer sejam psicológicas ou morais, quer sejam materiais ou espirituais, são sempre consequência das nossas escolhas. São sempre consequências. Nós estamos simplesmente encarando aquilo que a gente plantou, que a gente fez, que a gente preparou. Mas não adianta a gente se angustiar e se desesperar. Tem que tentar sair o melhor possível de cada desafio. Não é? E aprender com os equívocos, com os acertos, para que a gente possa progredir mais rapidamente e, consequentemente, ter menos motivos de sofrimento. Mas uma coisa interessante e importantíssima: Deus, que é todo a suprema sabedoria, a suprema bondade, Ele nos deu uma colher de chá grande. Sabe o que foi? Botar a gente tudo junto. Imagine se você tivesse que aprender tudo, se aperfeiçoar totalmente sozinho, trancado na sala ou vivendo no mundo sozinho. Então Ele nos deu a necessidade, nós temos uma necessidade psicológica de conviver com os outros, com os outros. A gente briga muito uns com os outros, né? Xinga, dá cotovelada, mas a gente não consegue viver sozinho. A gente precisa do convívio com as outras pessoas. Então, o primeiro ponto, o convívio nosso em sociedade, o convívio nosso uns com os outros, na nossa família, no nosso trabalho, na rua, no clube, no centro espírita, em qualquer canto, na praia, no passeio, no ônibus. Essa convivência é importantíssima e é uma colher de chá que Deus nos deu. Como assim? Por que a colher de chá? Por que isso é bom? Porque, gente, isso facilita a nossa vida. O que nós sabemos hoje sobre o mundo, porque lembre que a evolução, ela tem que acontecer em dois campos. A evolução intelectual, que é o conhecimento, adquirir conhecimento, e a evolução comportamental, moral, como quiserem chamar, que é o modo da gente se portar, ou se comportar com os outros, com o planeta, com o mundo, com os animais, com tudo. Então a gente tem que crescer e progredir nos dois campos, no campo intelectual e no campo comportamental.
O campo intelectual, o que a gente sabe hoje de conhecimento, deve-se ao quê? As descobertas de todos os homens e mulheres que viveram antes da gente. Então, descobriu uma besteirinha, passou adiante. Vou descobrir uma coisinha, passou por outra. E foram acumulando e a gente tem esse conhecimento. Então, esse conhecimento que a gente detém hoje, até o conhecimento sobre o Espiritismo, isso que a gente está falando só a vocês, é um conhecimento que foi adquirido a partir das experiências ou do trabalho de outras pessoas. Por exemplo, o conhecimento que a gente tem do Espiritismo hoje, um trabalho feito lá por Allan Kardec, não é? E por um monte de pessoas que trabalhavam com ele nas reuniões mediúnicas, os médios, os anotadores, o cara lá da gráfica que fez o livro, o cara que vendeu, a biblioteca, bem. Então, o que nós temos de conhecimento intelectual é a soma das experiências, das descobertas das pessoas que viveram antes da gente. Então, essa viver junto para ter uma grande vantagem. E depois, se nós precisamos melhorar, é o outro lado, o nosso lado comportamental, o jeito da gente ser, como é que eu vou melhorar o jeito de me comportar se eu não tenho ninguém junto para interagir com ele? Eu tenho que me relacionar com a pessoa para acertar, errar, por exemplo, começar a desenvolver as virtudes que estão lá nos ensinamentos evangélicos, por exemplo. Como é que eu vou desenvolver, por exemplo, a paciência se eu estiver vivendo sozinho no mundo, isolado, sem encontrar com ninguém? Eu vou ter paciência com o outro, eu tenho que ter com outra pessoa junto para poder ter paciência com ele, desenvolver a minha paciência, desenvolver a minha tolerância, desenvolver o amor ao próximo. Lembra que Jesus disse que o maior ensinamento da lei era amar a Deus sobre todas as coisas. E ele acrescentou imediatamente. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. E então, como é que eu vou aprender a amar ao próximo se eu não convivo com eles? Eu tenho que conviver. Então, a convivência, primeiro, é que possibilita o nosso progresso. E depois, convivendo, nós todos estamos na mesma jornada. A jornada da aquisição da maturidade, da experiência, do conhecimento, do aperfeiçoamento. Essa é a jornada do homem na Terra, encarnado e desencarnado. Então, nessa jornada, gente, em qualquer jornada, é sempre mais fácil se a gente caminha com outras pessoas juntos. Porque se eu caio e estou sozinho, quem vai me ajudar? Não tem ninguém para me ajudar. Se eu estou em conjunto, eu estou viajando em conjunto, opa, caí, vamos ajudar. Eita, rapaz, tu está com a perna machucada, vamos te ajudar a levar ali com um canto, vamos esperar, vamos comprar um remédio. E a vida é assim. Nós caímos, isso eu estou dizendo isso em linguagem figurada, mas nós caímos, nós tropeçamos, nós nos desesperamos, nós nos angustiamos, nós choramos, nós ficamos felizes, nós comemoramos. Isso, graças a Deus, com quem fazer isso? As pessoas que recebem a nossa família, nos recebem na nossa família, quando encarnamos, são fundamentais. A gente sabe que o bicho homem, o homem como animal, ele é incapaz de sobreviver sozinho durante muitos anos. Se nascesse e não tivesse ninguém para tomar conta, nenhum de nós estava aqui para contar a história. Precisa da mãe, ou de uma pessoa que cuide, que alimente, que defenda. A gente não sabe nem andar, nem engatinhar sozinho, então precisa de outras pessoas. Então a existência do outro é fundamental para o nosso progresso. Fundamental. É justamente através da convivência, dos acertos, dos ajuda, dos desacertos, que a gente vai amadurecendo e aprendendo. Isso é fundamental. É claro que os erros que a gente comete acabam também repercutindo sobre nós. A gente também aprende. A gente aprende também pela dor. A gente aprende pelo sofrimento. Infelizmente, nós somos tão cabeça dura que aprendemos mais pelo sofrimento do que pelo ensinamento.
normalmente o sofrimento nos ensina mais, marca mais a nossa vida do que o próprio ensinamento. Então, a gente precisa, o sofrimento tem essa importância. E como cada pessoa que convive conosco é fundamental, é importantíssima para o nosso progresso, o que é que se espera de cada um? Quando você está viajando em grupo, é que cada um tente ajudar o outro, quando o outro precisa. Ou seja, nós temos então a obrigação de ajudar as outras pessoas, principalmente quando estão em sofrimento. Nós temos a obrigação de ajudar, para que também, quando a gente estiver precisando, possamos também ser ajudados. Isso é fundamental. Então, essa jornada que a gente faz aqui no planeta de evolução, de progresso, de crescimento, é uma jornada coletiva. A gente convive com um monte de gente da nossa família, de pessoas do trabalho, de pessoas da rua, às vezes pessoas que a gente nem conhece, mas cujas ações interferem na nossa vida. Por exemplo, uma ação que o governador do estado toma interfere na vida de muita gente. A ação que o secretário lá não sei de onde, do INSS, baixa uma portaria, é uma ação que ele tomou, vai interferir na vida de muita gente. A ação de um policial lá da patrulha, não sei o que, pode agir, também influenciar muitas pessoas daquele local. Então, nossas ações interferem na vida dos outros. E então, os outros, como a gente já disse, todos nós somos acometidos em algum momento da nossa vida, ou em muitos momentos da nossa vida, pelo sofrimento. E se o mínimo que pode se esperar da gente é que a gente possa ajudar, possa estender a mão, possa se condoer, né, em face das dificuldades, dos problemas do outro. Curiosamente, a gente às vezes tem a capacidade de ficar, como se diz, sensibilizado por um problema que ocorre lá na China. E não nos sensibiliza um problema que acontece dentro da nossa casa. Não nos sensibiliza o sofrimento de uma pessoa que convive conosco. Então, meus amigos, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que, quando fala em piedade, ter piedade, quer dizer, se você está preocupado com doer-se, né, do sofrimento do outro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é enxergar que o outro existe. Mas será que enxerga? Muita gente só enxerga a si próprio. Sou eu que acabou e os outros que se explodam. Essa não é frase minha, não. Eu já ouvi um bocado de gente dizer isso. A primeira coisa, você tem que enxergar que existem os outros. Que os outros existem. Se os outros existem, eles têm que ser considerados. Porque eles estão no mesmo meio, no mesmo ambiente, no mesmo local que você está. Estão no mesmo trabalho, estão na rua, estão no centro espírita, estão na igreja, estão no trânsito, estão na praia, estão no clube. Então são pessoas, você precisa enxergar que elas existem. Quando você enxerga que elas existem, vocês têm que entender que elas têm direitos. Você não acha que tem direitos? Todo mundo acha, todo mundo tem direito. Então o outro também tem. Inclusive está escrito na lei. Todos são iguais perante a lei. Mas às vezes fica só lá no documento. Na prática, na nossa vida, a gente sempre acha que eu tenho mais direito. Não, peraí, eu tenho mais direito do que os outros todinhos. Então, já é uma coisa errada. Então nós temos que ser capazes de enxergar os outros, que os outros existem, que os outros têm direitos, os mesmos direitos que eu tenho, que os outros têm problemas, que os outros cometem erros, eu também cometo. Os outros fazem opções equivocadas, eu também faço.
Né? Então a gente tem que primeiro olhar nesse sentido. E depois, que o sofrimento bate a porta de todo mundo. O sofrimento bate a porta de todo mundo. E mesmo o sofrimento sendo uma coisa pessoal, particular, cada um sofre de um jeito, como disse Leon Tolstói, mas cada um espera o quê? Se eu tenho um companheiro de viagem, nós estamos viajando junto, e eu tropeço, qual o mínimo que eu espero? Alguém me ajuda uma mão para me ajudar a me levantar. Então, gente, isso é a piedade. Isso é um sentimento de piedade. Veja como diz o autor, a piedade é um primeiro passo da caridade. Porque você primeiro precisa enxergar que os outros existem, aceitar que eles têm o mesmo direito que você tem, entender que eles cometem erros como você comete, que eles têm momentos que estão em sofrimento, né? E que esse sofrimento tem que lhe mexer um pouco com você. Você tem que, como se diz, se sensibilizar pelas dificuldades do outro, de qualquer ordem, física, psicológica, até que você possa até achar que aquilo é uma besteira, mas para ele não é uma besteira, é besteira para você, ótimo. Se é uma besteira para você, não vai lhe custar nada ajudar. Então, o segundo momento, a piedade é isso aí, é você se sensibilizar com o sofrimento do outro. Aí o que é que vem depois da piedade? Você estender a mão, ou tentar, dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades, ajudar o outro. Isso é o quê? Isso é a caridade. É por isso que ele diz que desenvolver a piedade é o primeiro passo para você chegar à caridade. Você só fará a caridade no momento em que você se sensibiliza com a situação do outro, em qualquer campo. Então, meus amigos, nós temos que entender isso, que nós todos estamos nessa caminhada, nessa jornada, que é a vida. E todos estão do nosso lado, na nossa frente, de lado, atrás, de todo canto, existe um monte de pessoas que estão caminhando junto com a gente. E essas pessoas, de vez em quando, têm problemas, como nós temos problemas também. Então, a gente tem que ter um pouco a ajudar. É o que nós chamaríamos de fraternidade também, podemos dar esse nome. Entender, quer dizer, sermos amigos uns dos outros. Jesus fez um desafio aí, barra pesada. Nós temos que amar todos os semelhantes, amar até os inimigos, ele disse, não foi? Ainda bem que certamente uma das virtudes de Jesus é a paciência. Porque ele vai ter que esperar muito que a gente seja capaz de amar até os inimigos. Ele já esperou aí 2000 anos e não mudou muito não, mudou quase nada, né? Nós ainda não somos capazes. Eu tenho minhas dúvidas se a gente é capaz de amar alguém. Você diz, eita, eu amo minha mãe, eu amo meu filho, eu amo meus pais. Talvez. Lembrar o conceito de amor. Amar. O que é amor? A gente geralmente, eu estava dizendo, acho que foi ontem aqui a gente veja como é um que esquisito. A pessoa, por exemplo, com quem eu me casei, eu chamo de minha mulher. Minha mulher. Eu tenho 3 filhos. Eu chamo eles de meus filhos. Peraí, gente. Está certo nisso? Eles são minha propriedade, é? São meus? Meus? Eu pensei que a escravidão tinha sido abolida aí uns 100 e tantos anos para a gente possuir alguma pessoa. Mas até a linguagem retrata o nosso pensamento. O nosso conceito de amor está muito ligado a ter alguma coisa, ter, enquanto que devia ser mais vinculado ao verbo ser. Certo?
Eu deveria estar. Amar é quando você dá, é dar-se. Não é possuir, amar. Amar, possuir não é amar. É egoísmo. Amar é dar-se a alguém. É dar de você mesmo para alguém. Isso é dar, isso é amor. A gente tem muita dificuldade de conjugar esse verbo dar. A gente conjuga melhor o verbo ter, possuir. Aí a gente conjuga bem. Mas o dar a gente não conjuga muito bem ainda não. A gente vai ter que aprender isso. Uma das formas, é por isso que eu digo, eu quando lanço um desafio, sou mais modesto, não lanço o desafio de Jesus, de amar aos semelhantes. Eu digo, vamos ser pelo menos fraterno, amigo do semelhante. Já é um caminho. Se nós conseguirmos olhar ao nosso redor e enxergar em cada pessoa um amigo, a gente deu um passo de gigante no nosso crescimento moral. Vamos fazer esse esforço de conseguir enxergar em cada pessoa que a gente cruze um amigo. Agora, de verdade. Um amigo que a gente quer dividir com ele, a gente quer ajudar no que ele precisar, a gente está sempre pronto, às vezes, a se sacrificar para ajudar. Isso é um amigo, ainda não é amar, não. Isso é um amigo, é amizade. É encarar todos como amigos, como companheiros, colegas de jornada. Então, gente, é por aí. Então, vejam como é importante a gente ter o olho. Jesus já falava, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós temos que ter olhos de ver as dificuldades do outro, nos sensibilizarmos com essa dificuldade e sermos capazes de estender a mão. Que Deus nos ajude a aproveitar as oportunidades que a misericórdia divina coloca em cada instante diante de nós.